Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast. E no episódio de hoje a gente tá com dois convidados ilustres, né? Ilustres. Cara, feliz demais. E além de serem parceiros de vida, são parceiros de negócio também e construíram uma empresa que é referência nacional no segmento da moda. Mas antes de apresentar os nossos convidados, mais uma? Bora mais uma. Gustavo, temos um recado? Temos, aham. Nosso recado é para você que quer alavancar as suas vendas através de estratégias digitais. A Zaio Digital é uma série de marketing que já fez centenas de empresas a venderem através da internet todos os dias. Se você quer esse feito tão importante, a gente tem um QR Code aqui. Você escaneando, você vai ter o contato do nosso time e a gente vai mostrar para vocês como a gente faz centenas de empresas a venderem através da internet. Afinal, a empresa que não vende... quebra. E é por isso que a gente tá aqui, né? Bora. Perfeito, perfeito. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram. No final também a gente vai passar as redes sociais dos nossos convidados, né? www.zaiodigital.com.br. Beleza? Então vamos aqui a uma breve apresentação. Ninguém melhor que vocês para falar de vocês, né? Mas eu fiz uma breve apresentação aqui. Giovanni e Fabiana, casal de empreendedores, são os cofundadores da Printpeça. É assim que se pronuncia? Sim. Printpeça. Isso, falou corretamente. Um e-commerce fundado em Blumenau que desde 2008 vem se consolidando como referência nacional no setor. Acertei? Desde 2008, é isso? Certíssimo. Sejam muito bem-vindos, né? Pessoal, obrigado, tá, pela presença de vocês. Imagina, é um prazer para nós estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E a gente também sempre gosta muito de dividir as nossas experiências, a nossa trajetória e poder contribuir aí com outros negócios. Perfeito, muito obrigado. Pessoal, a gente gosta de sempre começar o nosso papo aqui perguntando um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, até fundar, né, a Printpeça e virar esse negócio tão bem sucedido, essa referência nacional hoje da moda, né? Conta um pouquinho para nós, por gentileza. Tudo começa 12/04 de 2007, onde eu estava me formando na faculdade, administração com habilitação em marketing, aí fazia umas matérias em outras salas e daí então conheci a Fábio. Começou um pouco antes dessa data. Essa data ele gravou porque foi a data do nosso primeiro beijo. Então, se fosse resumir a história empreendedora, ela começa aí tanto na parte pessoal como profissional aí em 2007. Então, e lá a gente se conhece. Eu sou do interior, aqui de Santa Catarina, de Presidente Getúlio. Eu nasci em Presidente Getúlio, porém meus pais eram de Dona Ema, então como a infraestrutura da cidade na época não era tão boa, eu nasci numa cidade vizinha. E aqui do Alto Vale. Então vim para Blumenau com 3 anos de idade. E dos 3 anos eu trabalhei em alguns segmentos. Por último, antes de empreender, eu trabalhava como desenhista gráfico. Então eu fazia parte de, a gente chama de fotolito, na parte digital mesmo. E daí então a gente se conhece na faculdade. Se conhecemos em 2007. 2008 a gente começa um negócio. Depois a Fábio detalha. Em 2009 a gente já tem o nascimento da nossa primeira filha, que é a Amanda. Em 2010 surge o registro da marca Printpeça. Então a nossa fase inicial, 2007, 2008, 2009, 2010, são esses marcos da nossa história. Então a Fábio pode explicar um pouquinho mais como que funcionou essas datas aí. Bom, começando desde o início, eu sou natural de Petrolândia, filha de agricultores. Meus pais moram ainda em Petrolândia. E eu me mudei para Blumenau com 14 anos. E aí, na faculdade, então, administração e marketing, eu e o Giovanni nos conhecemos. E esses primeiros 2 anos da nossa vida juntos, muitas coisas aconteceram. Entre ir morar junto, fundar uma empresa e ter a nossa primeira filha. E aí foi tudo muito intenso. A empresa, ela começou como masculino. Era uma camisaria masculina. Porque desde que eu fui para Blumenau, eu já comecei na área têxtil e eu comecei no chão de fábrica. Conheci todos os processos da produção de uma camisaria e lá eu adquiri muita experiência, uma bagagem muito positiva que fez a gente criar a nossa empresa, né, e ter toda essa experiência do chão de fábrica. E aí essa marca masculina, ela ficou só durante alguns anos. Hoje a gente ainda tem uma marca registrada masculina, mas chegou num determinado momento que a gente resolveu focar todas as nossas forças, todo o nosso foco para a marca feminina Printpeça. E o masculino a gente ficou até 2000
2012 no máximo. Mas o início da nossa empresa era somente varejo, somente loja física e somente masculino. E aí surgiu uma grande oportunidade, uma grande tendência na época de camisaria feminina. Inclusive, Fátima Bernardes usava muito no Jornal Nacional, e aí era uma grande tendência. E teve uma loja no lado da nossa que nos pediu, né, fez um pedido de camisas femininas. E a gente percebeu que vendeu muito rápido. E aconteceu também que essa loja quis vender a loja dela para nós compramos e continuamos a venda de camisas femininas. E foi crescendo tão rápido que aí a gente resolveu colocar todo o foco no feminino. Logo já veio o representante atrás de nós e a gente começou a vender a Principessa no canal atacado, além da loja física. E aí, de 2010 até 2014, a marca cresceu de uma forma muito exponencial, com 33 representantes em todo o Brasil. Então foram 4 anos assim de um pico total de crescimento na empresa, de mudar de galpão 3 vezes. Só que em 2014 a gente começou a enfrentar uma grande crise. Né? Não sei se vocês lembram dessa época. O Brasil todo, né? O Brasil todo, 2014, 2015. E aí chegou o momento de a gente repensar no nosso negócio, repensar o que a gente queria daquela empresa. E vou deixar o Giovanni falar mais dessa fase, mas antes de ele falar, eu quero dizer que foi uma fase bem complicada, pessoal, inclusive para nós, que o Giovanni passou por um momento depressivo. Só que na época, como não tinha a opção de diagnosticar e não tinha TDAH, não existia nada. Não então, tinha tempo, né? Também não tinha tempo. Então vamos continuar assim mesmo. Então tem que dar um jeito. Sim. E aí, ao invés de eu dizer para ele, fica tranquilo, fica em casa, logo vai passar, né? Dorme um pouco, não. Se vamos lá, porque agora sim que eu preciso mais de ti ainda. Agora tem que resolver o negócio. Porque agora a gente tem que resolver esse problema, que é uma crise que a gente precisa reinventar o nosso negócio. A gente veio acelerado, então, do registro da marca, dessa ascensão da camisa feminina para mulher, a gente veio acelerado até 2012, 2013. A gente não tinha capacidade, não dava conta dos pedidos, então era um problema produtivo muito grande. Em 2013 a gente conseguiu fazer esse crescimento na linha produtiva, então a gente começou a injetar muito dinheiro e botar produto para dentro de casa. Em 2014 teve Copa, reeleição, uma série de fatores que o mercado despencou de uma forma significativa. E o cenário econômico também na época foi complexo, então a gente vinha de um momento que estava acreditando uma ascensão muito grande no próximo ano, com um estoque muito alto. E daí e agora? Vamos fazer o quê? Inadimplência extremamente alta, porque a gente já tinha margens menores, a gente fazia o produto, vendia pro multimarca. A gente tem um atravessamento muito grande, né? Em relação a pessoas. E a gente não conseguia fazer a força que deveria como dono da marca. Porque daí a gente vendia para um gerente que tinha um gerente comercial, aí tinha um representante, aí tinha o gerente da loja que comprava, ou às vezes o dono da loja e o cliente final. Então o ciclo era muito grande para a gente conseguir alavancar a marca. Então a gente começou a repensar todo o negócio. Aquele momento foi o momento mais crítico que a gente tem na nossa história até hoje. E a gente começa então a olhar, então tá muito doído, muito sofrido desse negócio. O que a gente faz agora para reverter o cenário? Qual que é o cenário perfeito? Vamos receber o dinheiro antes e vender varejo. Então eu tenho mais dinheiro para gerenciar, consequentemente eu posso diminuir os meus problemas. Então daí, com esse volume todo dentro de estoque, na época, se acreditar no digital era pouco provável, a gente foi daí fazendo alguns testes. E quais seriam esses testes? A gente colocou numa empresa aqui da região, que tinha um e-commerce que já tinha um formato de marketplace, talvez, e vendeu muito bem. Eles, opa, se está vendendo muito bem na internet, se essa empresa está vendendo muito bem, por que a gente não pode criar um site e nós começar a fazer esse trabalho direto? Daí a gente começou com Magento na época, depois veio para uma plataforma da região, e daí tu travava porque a plataforma não sustentava, e daí não tinha tráfego, e daí tu não podia botar tráfego porque caiu o site. Então a gente começou a trabalhar o varejo. Então esse foi um momento que a gente reinventou. Então a gente foi para a internet não porque era legal, estava todo mundo indo, foi por causa de uma dificuldade que a gente estava enfrentando de uma forma bastante forte. E uma remodelação da empresa, que a gente queria para o nosso futuro, né?
Até falando um pouquinho da história, né? Não contei sobre o nome Principessa, como que surgiu. Ia ser uma das minhas perguntas. Então, nós começamos com o masculino e aí aproveitamos essa tendência da camisaria feminina. E aí estávamos, assim, à loucura em busca de um nome, porque a gente tinha que buscar um nome rápido. E nesse momento eu estava grávida da nossa filha Amanda, que hoje tem 16 anos. E a família do Giovanni é descendente de italianos e estava todo mundo nessa expectativa, porque seria a primeira neta da família. E aí a avó dele sempre fala bastante até em italiano. Ela falou, uma principessa! E esse nome soou muito bem nos nossos ouvidos. E a gente até achou assim meio que estranho não ter essa marca registrada. Como assim? Principessa não tem registro? E aí a gente foi e registrou rápido. E acreditamos muito no nome, achamos o nome muito lindo, assim, e tem tudo a ver com uma marca feminina, delicada, elegante. Da Deu época, super certo. a gente fez o pedido de registro da marca, existia um pedido anterior, então a gente fez um pedido não tendo a grande certeza que ia ser concedido o registro de marca. E a gente demorou, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, porque daí tinha que cair, que tinha um na frente, então aquele caiu da fila e a gente entrou como segundo e acabou obtendo, hoje a gente tem a marca registrada em várias classes, inclusive. A última recente a gente pediu não só de moda, né? Então, como a gente hoje... Na época, a gente era uma empresa que só vendia camisa social feminina, que era o nosso core, e a gente passou hoje a ser uma marca de moda. Então, hoje a gente já tem registro da marca em outras classes, como perfumaria, enfim, qualquer outro produto, né, de acessórios. Um dos nossos valores na empresa é paixão por inovar. E a gente percebe que isso está muito no nosso DNA, porque a empresa passou por muitas transformações nesses 17 anos, então do masculino para o feminino. Depois do atacado, do varejo físico para o atacado, do atacado para o 100% digital. E nós somos muito rápidos para diagnosticar qual é o nosso cenário perfeito. Quando a gente não está mais satisfeito, ou quando aquilo não está mais trazendo resultado, nós dois paramos e pensamos, mas qual é o cenário perfeito? Por que assim não está dando certo? E como que a gente gostaria que fosse? Né? E aí a marca Principessa também passou por muitas evoluções no decorrer do caminho. Primeiro que ela era antes muito tradicional e muito formal, só de camisa feminina. Hoje a gente tem produtos que vestem a mulher dos pés à cabeça, desde calçados, acessórios, semijoias, bolsas e toda a parte do vestuário que atende a mulher em todos os seus momentos. Então a gente foi muito estratégico nessa parte, né? E de estar inovando constantemente. Legal demais, legal demais. A gente tem um código da nossa cultura aqui, que é a gente faz o que tem que ser feito o mais rápido possível. Então a gente compactua muito com esse valor de fazer o que tem que ser feito, né? Tipo, ver pro momento e buscar a solução para aquilo, né? Como é que foi esse início no digital, assim? Quais foram os principais desafios que vocês tiveram na época? Os primeiros foi a infraestrutura da época, porque a gente não tinha frete, não tinha nada. Então, quando começamos a internet, a gente não tinha plataforma segura, a gente não tinha um modelo adequado. Na época, inclusive, quando a gente começou, a gente queria vender roupas igual a Apple vende iPhone. E a gente começou a procurar, foi uma pessoa bastante curiosa, eu comecei a procurar na internet, qual que é o site aqui que vende na região, e não tinha uma referência de moda que vendia. Na época a gente existia, sei lá, da Fit, que botava duas fotos de produto, uma breve descrição de 2 linhas e deu, era o que tinha, né? E daí eu encontrei uma loja aqui no Rio do Sul, na época, não existe mais hoje, era a Cissa Magazine. Eu queria vender roupa igual eles vendiam celular na época, aquela página bonita, daí tu rolava pra baixo, aquelas coisas, vinha em luzinha e celular dobrando, coisa linda. A gente queria fazer igual aquilo, só com roupa. Daí a gente entrou em contato e disse, como é que eu faço pra ter um site, uma estrutura igual essa? Eu disse, a gente não comercializa. E daí depois então eles vieram em contato, retornaram contato dizendo assim, vamos fazer um teste. A gente tem uma plataforma nossa própria e daí, enfim, a gente conheceu o Jason
E aí conhecemos ele um pouco mais de profundidade, daí descobrimos que a Fábio também ele também é de Petrolândia, né? Nós já nos conhecíamos, mas eu não sabia que a empresa era dele e ele também não sabia que a Print Pace era minha. Então foi por dessa minha curiosidade de entrar em contato, se eu quero um site igual ao teu, liguei para lá mesmo e depois eles retornaram e a gente começou esse projeto. Então eles fizeram isso, a gente queria fazer e a gente acreditou muito. Então quando a gente fala, esse foi o nosso primeiro passo em relação à mentoria, porque eu gosto muito dessa parte do Skin the Game. Então ele tinha uma loja que faturava milhões, o maior e-commerce do sul do Brasil na época, então tinha muito para aprender. E eu queria um negócio parecido com aquele, só que de moda. Então o Jais foi meu mentor nessa fase inicial, porque ele tinha Skin the Game, ele orientava e a gente executava aqui dentro do nosso escopo, do nosso estilo. Então essas foram as maiores dificuldades inicialmente. E também a falta de experiência, né? Experiência. Não sabia nada sobre e-commerce. Não ter pessoas para conversar, para conectar, para trocar informação, porque tu não tinha frete. Daí o que eu fiz? Eu reuni alguns amigos na época, pessoal até da região aqui, que também tinham iniciado no e-commerce, e a gente reunia 1 ou 2 vezes por mês lá na empresa e qual que é a tua dor hoje? Como é que tá fazendo frete? Vamos trocar aqui, o que tá fazendo legal lá? Enfim, a gente começou a trabalhar em conjunto, principalmente em relação à plataforma, melhoria, cadastro de produto. Na época, o nosso papo era cadastro de produto. Como é que tu faz uma foto melhor? Então, isso foi muito rico pra gente compartilhar informações com quem estava fazendo o que a gente estava fazendo. E acaba aqui ajudando demais, né? E depois disso, vieram, quando a gente fala de 2014, né? Foi o nosso início de jornada na internet. Então, a gente já está desde essa época lá. Aí surgem vários pontos. Daí a gente começa a entrar no mundo do e-commerce e daí começa... tu resolve o problema de frete e daqui a pouco o teu problema é a foto. Aí tu tem foto, daí teu problema é tráfego. Aí tu contrata uma agência, daí teu problema é estoque. Aí daí tu tem estoque, daí tu vai ter um outro problema da sazonalidade, porque agora eu tô no verão, nosso produto era camisa, e como é que vende? Ou lead time de produção. Daí agora acabou o estoque rápido, tu botou uma carga muito grande, sobrou de um produto, faltou de outro. Como é que faz pra repor rápido? Sempre tem problema, né? Total. Só muda de lugar. Total. Uma dúvida que eu tenho ainda dentro do que o Gustavo perguntou pra vocês, existe um dado, eu não lembro a fonte agora, mas que 90% dos e-commerces fecham no primeiro ano. Uhum. Vocês estão há 11 anos no digital. Sim, mais ou menos isso. Né? O que vocês atribuem como, talvez, uma principal característica? Pelo que eu vejo vocês falando, são algumas, né? Então, vocês são faca na caveira, vocês são estudiosos, vocês são analíticos, vocês são curiosos, enfim, tem várias características que vocês têm que é muito positivo. Mas vocês conseguem atribuir a uma que seja, assim, talvez mais excepcional, para que vocês em 11 anos, começar lá onde era mais difícil começar, não tinha tanta gente, mas também não tinha ferramenta. Sim. Né? Muito pouco tinha, na verdade. Eu vejo que o Giovanni pode falar um, eu falo outro, acho. Pode ser, claro. Mas o principal é pessoas de ação. A gente não só fala, a gente vai lá e pega e faz. Pega a mão, né? Pega a mão das pessoas e diz, não, vai por aqui, ou faz assim. E no início foi muito nós dois. Eu lembro que quando a gente, assim, lançou a loja virtual, e agora nós temos que cadastrar tudo isso de produto. Nós ficamos o final de semana inteiro cadastrando, porque precisa fazer, senão não vai sair. Né? E no início era muito a gente que colocava a mão na massa. Mas até hoje, assim, a gente é muito pessoa de ação. Tipo, se alguém fala pra nós, não dá pra fazer, não, vamos lá, vamos ver, por aqui, por ali, vai, faz e acontece. O meu ponto, que eu acredito que é extremamente importante, a gente não culpa terceiros da nossa ineficiência, da nossa falha. Quando a gente acredita que algo não está funcionando, não é por causa da agência. A culpa é nossa. Pra mim, pode acabar o podcast aqui. Já passou o recado. É muito difícil. Essa autorresponsabilização é muito difícil. A gente entende que toda empresa, toda companhia, independente se é e-commerce ou não, se é e-commerce ainda mais, porque não é um fator que define o sucesso da empresa. São vários. Não é a agência que diz o quanto deve faturar ou não, porque se tu faturar um monte, tu pode quebrar o teu cliente, porque se ele não tiver margem de lucro, no mínimo 0,1, daqui a pouco ele vai quebrar. Então depende do tempo, né? Quanto for menor a margem. É ilusão. Então a gente entende que essa terceirização, essa habilidade que a gente tem de buscar as coisas e tentar resolver dentro da empresa. O que eu preciso fazer para minha empresa, para minha marca, para ela dar o próximo passo? Todas as ferramentas, tudo que eu falei, quando a gente fala de agência, não é porque a agência não é importante. Ela é sim uma ferramenta extremamente importante e ela faz parte do sucesso. Só que ela não é sozinha. É a mesma coisa que um corpo. Sim. Um corpo sem coração ou sem cérebro sobrevive? Não. Precisa da agência. Da mesma forma que tu precisa do produto, precisa das pessoas que estão lá dentro da empresa para fazer com que tudo funcione.
Então a gente acredita nesse conjunto, contexto. né? Conjunto de coisas. E outra coisa que eu acredito que é bastante importante, a gente percebe hoje no mercado, é a falta de responsabilidade de um dono de conhecer todo o processo, de saber o quanto é difícil ter um e-commerce, conhecer as particularidades do negócio, saber tudo o que é importante, desde um frete mais rápido, do faturar o mais rápido possível para chegar no cliente, porque o e-commerce não vende só aquela foto, ele vende o serviço como um todo. Ele vende o Instagram, ele vende o CNPJ lá no rodapé do site, ele vende uma foto bonita, uma série de coisas estão envolvidas. Então, quando a gente olha para tudo isso, eu entendo que daí volta de novo pro dono da empresa, né? Para a pessoa que está à frente do negócio. Se não é o dono, vai ser um CEO, um CFO, sei lá. Mas é essa autorresponsabilidade, né? Animal, tá? Eu até anotei uma coisa aqui, porque realmente na época, quando vocês não tinham tanta informação lá no começo, porque era um mercado, era um mar azul, mas difícil porque, tipo, não tinha informação realmente e nem ferramenta, né? Que isso eram os desafios da época. Mas se a gente olha em termos de oportunidade também de ter começado naquele período, eu queria até comentar um pouco a respeito de tráfego pago. Porque na época não tinha tanta gente. Quando a gente fala de tráfego, estamos falando de leilão. Logo, quanto mais pessoas anunciando, mais caro fica. Pegou uma época onde, por exemplo, o CPM, que é o custo por 1.000 impressões, era muito mais barato, provavelmente. Como que foi na época? E qual foi o impacto que tu sentiu no decorrer do tempo? Tipo, até hoje, 11 anos depois, em termos de tráfego, oportunidade da época, desafio, mas isso é uma oportunidade de ter começado onde não tinha tanta gente anunciando. Fala de números para a gente saber mais ou menos ter uma referência e uma relação. Lá atrás, até 2017, talvez, a gente trabalhava com 10 a 12% de mídia em relação à receita bruta. Tu conseguiria crescer, sei lá, acima de 20% ao ano. Com 10 a 12% de mídia. Depois dos anos antes da pandemia, tu conseguiria colocar 14%, num teto de 15%, tu já conseguiria, a gente já chegou a quase dobrar faturamento de ano para o outro com até 15% de mídia. Hoje tu vai para perto de 20% para conseguir, às vezes, manter a tua operação igual. Então, sem crescer 20%. Sem crescer 20%. Então hoje o mercado ele tá, sim, muito diferente do que se tinha. Hoje o mercado não é mais o aumento de mídia que define o tanto de uma empresa que vai crescer ou não. No meu entendimento, são outras coisas, outras ações, outros touches que a gente chama que a marca precisa ter, ou a empresa, ela precisa considerar para aumentar a sua escala. Isso dentro do nosso tamanho de mercado, dentro do nosso share, dentro do mercado que a gente atua, né? Então hoje, para a gente crescer, não é mais crescer mídia. E talvez vocês vão ter uma visão diferente do que vocês atuam, porque eu estou na agência, né? Mas esse é o nosso entendimento em relação a crescer. Porque a gente entende que hoje não é todas as pessoas que tenham acesso à internet, que compram, que têm a facilidade de ir lá, ver um anúncio e comprar depois de um mês. Ou enfim, ela clicar no anúncio, conhecer a marca e fazer uma conversão direta. A gente não consegue mais fazer isso. Hoje, esse cliente, ele transita em diversos canais. Ele vai começar no Instagram. Ele depois diz, que legal, bonito. Ele vai entrar no site daqui a algum dia, se ele for impactado de novo pela mídia paga. E depois ele vai lá no Facebook. E depois, por algum motivo, vai receber um contato. E daqui a pouco a gente vai perceber que vai precisar de uma mídia física, que ele vai passar num shopping, ele vai ver a marca em algum lugar. Ou no outdoor da cidade. Então, são uma série de coisas que a gente fala quando a gente fala de marketing, que são touches, e vai fazendo que essa segurança do cliente acaba tendo para gerar conversão. Na pandemia, a gente teve isso acelerado. Então, como a pessoa não tinha essa opção, ela tinha uma conversão direta, ou mais rápida. Só que hoje não. Hoje você tem tantas opções, né? Tu quer comprar uma calça, hoje tu vai na internet, tu tem várias opções. Qual eu vou escolher? Eu vou clicar, desistir da compra. Aquela marca, ela nunca mais vai entrar em contato via anúncio pago, talvez ela nem lembre mais dela e vai ser o próximo que entrar em contato que ela vai comprar. Então virou uma complexidade muito grande nos momentos que a gente está hoje no mercado. Então por isso que eu falo que hoje, quando uma marca coloca crescimento, ela tem que observar esses canais de topo de funil. Como que ela está conversando com o cliente dela? Porque às vezes o topo de funil vai ser o TikTok, sei lá, uma marca de modinha que vende para meninas, sei lá, de 15 a 20 anos. Cara, se essa marca não tiver no TikTok fazendo um volume lá de conteúdo, não adianta, o teu tráfego pago não vai resolver o problema. Ela não consegue trazer o suficiente no pago mais. Vai ter que trazer... E no Instagram também já está limitado. Talvez vai ter que buscar esse cliente lá onde que ela está. É onde que ela está. Cada empresa tem o seu... O cliente está num lugar, né? Não é todo mundo que está no Instagram. Não é todo mundo que tá no Google.
Tem gente que nem olha o Google, hoje em dia vai só no chat GPT. Tá, e como é que tu faz para converter para esse novo modelo de busca na internet? Não existe esse mundo muda muito rápido, né? Não, muito interessante. Esses pontos de contato com o cliente, a gente até na nossa imersão, a gente explica isso num cardzinho, né? A pessoa é impactada de diversas formas, e aí a atribuição às vezes é só da última compra ali, por exemplo. Ela comprou no site, sim, mas ela foi... Toda a jornada dela teve 7, 8 pontos de contato diferentes. O crédito foi no orgânico, né? Porque ela olhou no celular, foi lá, digitou o site, comprou direto e não vende nada, não tá convertendo agora, a mídia paga. A gente luta todo dia contra isso. O last click tá cada vez mais difícil de mensurar. Tipo, por onde ela veio? O que fez ela comprar? Aqui tira o tráfego pago, deixa de investir em tráfego pra ver se o teu orgânico continua na mesma, né, potência que tu tem, né? Porque às vezes aquele último anúncio não foi o determinante. Às vezes no processo de consideração teve outro ponto de contato que falou, não, eu vou comprar dessa. E aí o último last click foi oportuno. Ou ela se preparou para isso, ou chegou no momento certo, mas às vezes no processo de consideração foram outros toques que ela teve, ali, outros pontos de contato, falou, não, eu vou comprar. Talvez eu vou esperar virar o cartão, a depender do público, ou eu vou marcar uma viagem, eu tenho uma viagem para eu vou deixar para comprar mais próximo dessa viagem. São várias as possibilidades, digamos assim, né? E a gente busca muito hoje fazer esse tipo de atribuição. Sabe? Como é que a gente está conectando com o cliente? Quais são as fases? E como você falou, vai ter o canal online e vai ter offline. Então, entender isso hoje é muito bacana. Né? Muito, muito interessante. Como é que vocês visualizam o consumo de compra da mulher na rede social, por exemplo, em termos de volume de geração de conteúdo? Vocês acham que a geração de conteúdo tem um poder muito forte, e eu digo em volume mesmo, digamos? Se eu tenho uma casa de construção e eu vou vender na internet, eu não preciso ter uma frequência, uma presença muito forte na rede social. Agora, uma loja de moda, como é o caso de vocês. Será que as mulheres, elas seguem a loja e ficam, tipo, navegando nela como uma forma de passatempo, como entretenimento? Eu acredito que sim. Acho que a mulher, ela gosta muito de olhar outras mulheres usando para se identificar, para ver se aquele produto vai cair bem nela ou não, ou até para perceber de que outras maneiras que ela pode usar aquele produto, né, para todo esse tipo de conteúdo, ela entender que aquela peça vai fazer todo sentido para ela. Mas se a loja não proporciona isso, que a Fábio tá falando, se a loja não tem uma diversidade, se não tem modelo, se não tem foto bonita, se não é legal, ela não vai fazer isso ali. Ela vai fazer no Instagram, só que lá tem outras marcas. Isso. Então o consumo de conteúdo, ele se dá de acordo com o material, com a foto que tu tem, de acordo com o teu site. Essa é a minha visão, né? Então por que faz sentido nós, como homens, vamos dar um outro exemplo, ficar navegando num site que só tem uma foto do mesmo modelo, da mesma coleção e só tem uma proposta de uso e aí tu entra uma vez... Parece pouco, né? Parece pouco pra ele tomar uma decisão de compra. Aí tu vai lá pro Pinterest, tu faz uma busca lá, como é que eu faço pra usar a camisa tal? Aí tu começa a buscar conteúdo em outros canais. Né? Sim. A gente tem uma métrica que a gente avalia, que é a taxa de engajamento no Analytics, né? E é uma etapa da conversão no e-commerce, né? Que é atrair e engajar, né? Essa parte de engajar é reter as pessoas dentro do e-commerce, né? Então essa questão de conteúdo, realmente, eu acho que é muito forte pra moda, né? Tanto o Instagram quanto o próprio site, né? Reter a pessoa ali dentro, né? Ele é um trabalho bastante difícil, não é tão simples de se executar, né? É complexo, porque quando a gente fala de engajamento hoje, a grande maioria de nós como consumidores, a gente precisa de um pouco de entretenimento. Algumas marcas conseguem fazer isso com menos dificuldades, porque fácil não é, né? A colocar entretenimento junto com o produto e automaticamente tu consegue vender com menos dificuldade. No nosso caso, como a gente é uma moda mais executiva, mais clássica, isso é ainda mais difícil. Como é que eu vou colocar um entretenimento para uma mulher que é uma empresária, uma executiva, que ela precisa... E quando ela olha o nosso material, ela tem que entender, opa, que legal, eu fiquei aqui e ao mesmo tempo eu consegui vender. É um pouco mais complexo. Com commodity é menos difícil. Ou com um produto mais simples. Né? Sim. Acho que um ponto importante dentro do que vocês podem falar, mas como é que a Printpesa está posicionada hoje? Assim? Qual que é o tamanho dela? Como que vocês se posicionam hoje? Para o pessoal que não conhece vocês, na nossa região, vocês são uma referência, acho que nacionalmente, mas
na região, muitas empresas falam, a gente tem contato com muitos empresários e vocês sempre são uma referência. E como é que vocês estão, qual é o tamanho de vocês hoje, assim, dentro do que vocês podem passar para nós? A gente percebe que hoje, quando a gente fala de tamanho, a gente está numa empresa já de médio porte, fatura alguns milhões por mês, mas a gente percebe que quando a gente olha para branding, para marca, a gente pode ainda fazer 3 a 4 vezes o nosso tamanho pelo menos nos próximos 5 anos, né? Porque a partir de um momento, de um certo tamanho de empresa, o teu crescimento ele começa a ficar um pouco mais complexo, né? Os números eles acabam... E principalmente a responsabilidade, né? A gente fala de responsabilidade social. Quando tu é pequeno, quando tu é uma empresa que começa, ela só tá no contrato social lá. Depois, quando tu começa a crescer e ter mais pessoas, hoje a gente tem funcionário direto, tem quase 80. Então, indireto, a gente já tem um volume mais significativo, até porque a gente não tem nenhuma unidade produtiva. Então, essa parte de responsabilidade, ela começa a ter um efeito um pouco diferente, né? Então, a gente percebe que, de tamanho agora, a gente acredita que nos próximos 5 anos a gente consegue fazer algum legal ainda, para pelo menos triplicar a empresa. Legal, legal. E para nossa região isso é muito bacana, né? Porque a gente está, obviamente, num polo têxtil, mas essa digitalização que vocês fizeram por estar lá desde os primórdios, né? É muito, muito bacana, assim. A gente tem visto as pessoas comentarem bastante do negócio de vocês. Parabéns, assim, muito bacana. E trabalhar em casal também, né? Eu ia puxar isso agora. Não, eu não posso deixar passar. Porque isso também é um desafio, mas ao mesmo tempo eu acho que deve ser muito, muito bacana, porque vocês já são sócios na vida, e agora ser sócio no negócio também. Como é que vocês lidam com isso e até a divisão de vocês dentro do negócio, né? Como é que vocês organizam as coisas? Só trazendo um pouquinho ainda sobre a marca Printpeça, a gente está agora no momento de abrir novos canais. Então, a Printpeça, além do site varejo, ela também tem o seu site atacado agora. Então, a gente vende também para lojas multimarcas. A gente já está com um representante no estado do Paraná, justamente para alavancar mais e trazer receita através de outras formas, né? Através do marketplace também a gente está atuando bastante. E também tem um projeto de loja física para os próximos anos, para a gente justamente trazer uma experiência diferente para o nosso cliente. Uma loja conceito da Printpeça, em que a gente vai conseguir transmitir uma imagem ainda melhor, né? Fazendo provador, fazendo evento para as nossas clientes, mostrando os nossos produtos nas nossas clientes, na nossa loja, e conseguir ouvir o nosso cliente pessoalmente. Quais são as dores, o que a gente pode fazer ainda de melhor, porque o digital, sim, a gente tem muitos dados, mas a gente não tem esse contato físico, né? Essa sensibilidade mais apurada. E a gente acredita também que esses touches novos, eles são extremamente importantes para a gente crescer no varejo online, porque esse é o nosso core, esse é o nosso forte. Então, nada mais é do que mais uma estratégia para que a gente consiga melhorar no e-commerce. E aí, na veia, né? Isso. E aí é um teste, né? Quem sabe depois dessa loja surjam franquias, ou surjam licenças de marcas, ou mais lojas. É um teste pra gente ver também se vai dar certo. Legal demais, parabéns. Agora é sobre o casal, né? Ela, além de mandar em casa, ela também manda no trabalho, né? Não sei o que, natural, né? Aqui em casa a gente já sabe, né? É padrão de fábrica. Verdade. Ele acha que eu mando, mas na verdade eu pergunto tudo pra ele. Eu acredito É só uma opinião. Não, mas a gente hoje a gente percebe que a questão de maturidade, ela é extremamente importante na questão da vida, tanto da empresa, que a gente percebe que pessoalmente também. Lá atrás, não era como é hoje, quando 24, 25 anos tu começa um negócio, tu começa a passar com dificuldade. A gente já brigou muito. A gente também abala a parte Porque pessoal. o financeiro é sempre um problema, mesmo que não seja sócio. Mas não quer entregar sócio, dinheiro pior, e muito econômico. É verdade. Então a gente percebe que tudo isso, essas fases, elas vão construídas e melhorando. Então hoje a gente não tem tanta dificuldade no relacionamento e na empresa como se tinha lá atrás. Por quê? Ultimamente na empresa, geralmente algumas coisas, nós dois damos opiniões em todos os setores na empresa como um todo, porque a gente é 50% dono de cada parte. Então, uma hora ela pergunta alguma coisa do setor dela, que é mais estilo, produto, desenvolvimento, eu dou minha opinião. Ela aceita ou não, a resposta final é dela.
Da mesma forma, ao contrário, administrativa financeira e, sei lá, se for relacionado a vendas, eu que respondo. Então ela pode dar opinião, mas a resposta final é minha. Desde que eu considero a opinião dela, né? Eu sempre tenho que considerar, né? Deus livre. Claro. Mas eu acho que fazer essa divisão na empresa foi uma das melhores coisas que a gente implantou. Claro que nem ele falou, a gente toma as decisões em conjunto, eu coloco a minha opinião, ele coloca a dele, mas cada um está em áreas diferentes, né? Trazendo a sua visão e tomando a decisão final. Eu acho que isso serve muito para não ter conflitos. É bem positivo isso. Eu vou dar um exemplo de conflitos que a gente tinha até um tempo atrás. Provavelmente alguns casais que trabalham junto devam ter. A gente reunia que nem tá numa sala aqui agora. A gente tá com 2 líderes, 2 gerentes aqui, a gente tá conversando sobre uma situação. Eu tinha uma opinião, nós dois queremos ir pro mesmo lugar na empresa. Só que eu queria ir de um jeito e ela queria ir de outro. E o que acontecia? Nós dois ficava discutindo aqui e as outras 2 pessoas ali, olhando pra nós discutindo aqui. Aí, às vezes, saía da reunião sem nenhuma decisão tomada, porque eu queria de um jeito e ele queria de outro. Tá, e agora como é que faz? E aí, quando a gente definiu, não, se é do teu setor, eu posso colocar minha opinião, mas você que toma a decisão final, e quando é do meu, sou eu que tomo a decisão final. Isso é um exemplo aí começou a funcionar muito bem. Porque provavelmente é a dor de muitas das pessoas. Tá, quem que manda? Não é quem manda. Tu decide do que tem a tua habilidade. E eu acho que é muito também de princípios, né? A gente tem um dos nossos principais valores também é o respeito. Então, a gente nunca foi na empresa de um gritar com o outro, nem com colaboradores. Então, acho que isso funciona muito bem, né? Ouvir a opinião da outra pessoa e ter respeito para se posicionar. Outro valor que a gente coloca também agora recente, porque para nós essa questão dos valores eles são tão mais evidentes nos últimos 3 anos. Quando tu vai crescendo, quando é pequeno, valores não são tão importantes quando as empresas nascem. Só que depois de um tempo eles começam a ficar cada vez mais relevantes e extremamente importantes para orientar a captura de novos colaboradores ou coisas nesse sentido. E a gente contratou uma empresa para diagnosticar qual que era o nosso comportamento, para daí sim a gente definir quais são os valores. A gente definiu os valores e um outro deles que eu ia comentar agora é a transparência. Então, muitas vezes, se nós não temos uma opinião clara, uma opinião formada sobre algo, a gente compartilha com o time. O que vocês acham? Porque a gente é transparente em tudo. Às vezes até demais em algumas coisas na empresa. Porém, a gente acredita que isso é extremamente importante para a companhia no momento que ela está. A transparência para a gente ir para o mesmo lugar. Para todo mundo estar ciente onde está pisando. Então, isso é um valor que a gente conseguiu construir no longo do tempo, né? E os valores também, eles nos ajudam muito na tomada de decisões, tá? Se um dos nossos valores é excelência, por que eu vou fazer um produto mal feito? Por que eu vou fazer uma live mal feita? Por que eu vou entregar um site mal feito? Então, a gente sempre olha para os valores para tomar as decisões. Nós estamos lá, ó. Eu tava olhando que eles apareciam. A gente fica... Adorei. Todos os nossos valores tem como a gente faz as coisas e como a gente não faz. Então tem como fazemos. E a gente pega 3 exemplos de como fazemos e 3 exemplos de como não fazemos perante aquele valor, sabe? Pra pessoa ótimo não ter o dúvida, não né? fazemos também, né? Como não fazemos. Sim, mas é um desafio, tá? Porque por mais que eu e o Gustavo, a gente é o maior responsável de colocar isso em prática. Começa com a gente. Sim, isso. começa de cima para baixo. E de fato, a gente teve dificuldade também lá atrás em criar, porque a gente não queria que fosse algo genérico, sabe? De tipo, tu preenche um formuláriozinho, ele te dá uma resposta final, é isso. E a gente demorou pra fazer, porque como você falou, no começo a gente tem que pagar as contas. Aí, que ainda não é um negócio, ainda é alguma coisa que começou a dar algum dinheiro, começou a ter alguma transação monetária. Na medida que vira negócio, começa a contratar pessoas, tu começa, e agora? O que elas esperam da gente, o que a gente tem que fazer, aí começa a criar a cultura. Mas é muito difícil, né? Por exemplo, vocês que têm quase 80 pessoas direto, mais de 80 pessoas direto, da forma como vocês estão crescendo, ter essa cultura forte. Porque a gente já enfrentou e enfrenta e vai enfrentar naturalmente, por mais que a gente vai amadurecendo, mas é um desafio que se renova, né? Essa questão de cultura. E eu acredito muito no que tá escrito ali, tipo, na nossa parede. Mas a gente precisa, atuar isso no dia a dia. Porque as pessoas estão olhando. Disseminar, né? Vocês falaram sobre transparência, sobre respeito. Aí no dia a dia tu não falta respeito com alguém. A pessoa, não é tão assim. Precisa ser o espelho. E aí não tem alicerce, né? Não tem pilar. Porque se aquilo deveria ser o pilar que as pessoas olham e falam, eu quero trabalhar numa empresa assim. Se aquilo não é respeitado pelos donos, então não tem nada. Exato. Exatamente.
E a gente percebe que quando a gente construiu esse momento de valores, alguns são mais evidentes nela e alguns são mais evidentes em mim. A questão dessa carta de excelência, só para dar um exemplo, eu sou a pessoa que é aquela assim, ó, antes feito do que não feito. Faz e vamos validar e depois a gente arruma no meio do caminho. E ela é feito, mas não de qualquer jeito. Tem que fazer bem feito. Então, para ver a diferença que a gente tem em relação, realmente, a gente somos duas pessoas que somos muito diferentes nessas ações, mas a gente converge para o mesmo caminho, né? Uhum. E é o que traz o equilíbrio também, né? Acho que o resultado de vocês mostra muito isso, né? A gente consegue ver sair do pessoal e ir pro negócio, essas raízes de vocês, a forma como vocês provavelmente lidam com o outro, a forma como vocês lidam em casa com as situações, com a família, o que vocês vê do mundo, né? Vocês trazem isso para dentro da empresa também. É por isso que vocês têm Nós temos pensamentos diferentes, mas nós temos os valores muito iguais. Sim. Tantos, né, dos nossos familiares, dos nossos pais, são muito parecidos. E isso foi o que fez também dar tão certo e levar isso para a empresa também, né? Sim. Mas isso que vocês falaram de dividir bem as tarefas, as responsabilidades, né? Isso não é só para casal, né? É para todo tipo de sociedade, sabe? Casal não é diferente. A gente tem muita clareza de quem é responsável pelo quê e muito respeito nas tomadas de decisões. Porque aquilo que tu falou, assim, se é uma certeza que eu tenho é de que o Luiz quer o melhor pra Zay, tanto quanto eu. Tipo, isso é pleno. Então eu vou respeitar as decisões, né? Isso é pra vida, né? Algumas áreas, o caminho quem escolhe é o Gustavo, algumas áreas, o caminho quem escolhe, mas o objetivo final é nosso. Tipo, é igual. E tem uma frase que eu gosto muito, que acho que tem a ver com respeito, que é: todo ponto de vista é visto de um ponto. As experiências, as vivências são diferentes, cada pessoa tem uma história que carrega, né? Isso faz com que tu veja de um ponto de vista diferente a mesma coisa. Exato. Então, eu acho que quando o respeito prevalece é muito mais fácil, né? Com certeza é um grande código pra dar o respeito. Né? Legal. Quando eu olho para nossa história, assim, para tudo que a gente viveu desde o início, que era só uma pequena lojinha que vendia camisas masculinas, e todas as fases que a gente passou, desde venda através de representante, que eu viajava com os representantes, desde fazer essa transição muito grande e o caminho que a gente está agora, eu vejo que a Principessa precisou passar por todos esses caminhos para chegar onde ela está hoje. Né? Desde o caminho que foi tão árduo para nós, tão desafiador, que foi a venda no atacado, né? A parte da inadimplência, mas tudo isso fez a marca ser reconhecida também. Perfeito. E hoje eu vejo que a gente se encontra num novo momento da Principessa, em que a gente está deixando mais os nossos gestores atuarem, consultorias. A gente sempre busca trazer pessoas que tenham mais experiência do que nós, que já passaram por empresas grandes, que passaram por situações que a gente ainda não passou, porque eles vão trazer uma visão melhor do que nós para o negócio. E aí, nesse momento, a gente sai um pouquinho de lado e a gente está com agora um novo projeto que já tem muita demanda e que a gente faz sem cobrar, que é consultorias para outros empresários. Então, tem muitas pessoas que estão começando agora no e-commerce ou não estão conseguindo escalar no e-commerce, e a gente está no momento agora de ajudar essas pessoas, esses empresários, porque a gente olha para trás e vê, né? A gente nunca buscou alguém e a gente sofreu muito, a gente sentiu na dor e errou e perdeu dinheiro, e quando a gente contrata consultoria, às vezes a gente economiza dinheiro e alcança muito mais rápido aquilo que a gente quer alcançar. Eu sou uma pessoa bastante crítica em relação a essa questão de consultoria, e até a gente estava conversando antes sobre isso, né? Porque hoje existem poucas pessoas que têm a vivência e conseguem instruir de uma forma real. E como no mundo de tecnologia isso muda tudo muito rápido, todo dia, é complexo tu pegar alguém que vivenciou numa grande companhia da região têxtil ou até de e-commerce há um pouco tempo atrás. Esse cara, se ele não viver muito na prática, o dia atual, talvez o aconselhamento dele não esteja mais de acordo com o que o mercado espera. Exatamente. Então a gente percebe que existe um movimento de mercado em relação a essa questão de cursos online, até a gente estava falando, né? Exato. Hoje as pessoas são muito rasas no mercado, então a gente precisa de coisas mais consistentes e vivências.
A gente vem de uma geração, querendo ou não, que somos nós, pessoas novas, né, de idade, e a gente percebe que hoje existe esse atropelamento de algumas coisas, mas de certa forma a vivência ela pode ajudar muito, né, nessas orientações e... Exatamente. Eu acho que a gente tava conversando, como você falou, né? Eu acho que vai depender muito do nível de maturidade do negócio. Acho que na medida que o negócio for ficando maior, as consultorias precisam ter cada vez mais profundidade para gerar impacto. Exato. Num negócio menor, alguém que é mais genérico, a gente tá até falando exemplo do, por exemplo, até um sucesso do cliente a depender do tipo de negócio, já ajuda. Porque vai olhar de forma mais 360, vai dar alguns toques aqui, tem um conhecimento mais lateral, vai conseguir agregar muito. Mas para o negócio, por exemplo, de vocês, se alguém for analisar lá funil, for analisar todo o digital de vocês, se a pessoa não for técnica, não for muito específica, especialista, pouco ela vai conseguir, acredito eu, gerar valor. Porque vocês já testaram muita coisa. Vocês já estão há 11 anos fazendo isso. Já deve ter ido e voltado em várias opiniões, testado, dado certo, dado errado, testado de novo, ter chamado outras pessoas, ter estudado. Então, para a pessoa trazer algo diferente disso, ela realmente precisa ter muita profundidade. E aí, onde ela vai gerar valor ou não, né? Sim, verdade. Mas tem muita oportunidade em relação ao mercado e eu acho que também vocês já fazem esse trabalho até, de certa forma, com os clientes de vocês, né? Sim. Só que a gente percebe, que a gente tinha conversado até lá na empresa, o dia que tu foi lá, é você estar no seu lugar de fala. É difícil, às vezes, tu não consegue vender pro teu cliente, dizendo assim pra ele, cara, tu tem que botar mais profundidade de estoque, porque não adianta tu querer me dizer que tem que botar mais marketing. Aí tu diz pra ele, bota mais estoque. Daí ele não acredita em ti. Mas se eu for lá falar pra ele que eu tenho e-commerce, já passei por isso, talvez o cenário mude. Então existe muito desse movimento do mercado, mas esse problema, ele é do cara que está contratando, por não acreditar, por estar raso, por não entender o quanto é importante, às vezes, uma mentoria e um aconselhamento de quem já vivenciou isso na prática. Exatamente. Eu tava aqui pensando uma coisa que é muito forte, é a diferença que tem tu crescer quando tu é pequeno, e tu crescer quando tá no porte dos milhões, como é o caso da Printpeça. Crescer de 10 mil para 20 mil de faturamento no e-commerce é muito fácil. Se tem coisas alinhadas, obviamente, né? Agora de 1 milhão para 2, de 4 para 8, de 5 para 10, esse dobrar de faturamento, a gente tá falando de algo muito mais complexo, né? Como é que vocês visualizam o crescimento no momento de vocês perante essa comparação, assim, de 100 mil para 200 mil, de 400 para 800, mas de grandes proporções, na casa dos milhões, enfim. Eu acredito que até, vou dar um exemplo mais simples, talvez até 1 milhão por mês, eu consiga gerenciar mais como dono, estar no presente e menos pessoas abaixo com níveis mais complexos de gerência e de coordenação. A partir daí, tu começa a virar teto na empresa. Então, dá um exemplo. A partir do momento, lá atrás, quando a gente começou, quem cadastrava o produto era eu. Então eu cadastrava tudo. Então a partir do momento que eu comecei a virar o teto, não dá mais da conta, mesmo sendo dono da empresa, tu precisa contratar mais gente para baixo e tu subir pro próximo nível. Só que isso dói muito. Então muitas vezes as empresas estão estagnadas porque o dono está sendo o teto do aumento do crescimento da empresa. Isso a Fábio passou. Quer fazer tudo, né? A Fábio passou, eu passei. E no momento que a gente está hoje, a gente já tem uma linha de gerência, a gente já tem uma linha de coordenação e a responsabilidade é dali para baixo. Cada um assume sua casa e vamos para frente. E qual que é o nosso papel como dono? Orientando e ajudando todo mundo. A gente está presente dia a dia na empresa. Né? Quando precisa botar a mão, a gente vai lá. Não, isso aqui a gente já testou, já é assim. Então, quando tu vira o teto da empresa, é um indício de problema. Ainda nisso, tá? Já te digo, vocês Hoje querem comentar sobre isso? Queremos ter só figuras decorativas na empresa. Perfeito. A gente bate muito nessa tecla e, obviamente, como você falou, vai do nível da empresa. Mas é muito comum, a gente conversa muito com pessoas assim hoje, com empreendedores que estão nessa fase, que é quando que ele tem que sair da operação e ir mais pro estratégico. Porque é fácil do nosso lado falar isso, por exemplo, a gente explicar para o nosso cliente, olha só, eu dou o exemplo do McDonald's e do Starbucks, né? Não é o melhor café, não é o melhor lanche, mas são os que mais vendem. Ou seja, não necessariamente tu ter o melhor produto do mundo te faz vender mais do que todo mundo. Vai muito da tua distribuição, do teu marketing, teu posicionamento, uma série de coisas. Mas é um equilibrado pratinho, né? O empreendedor no começo tem que equilibrar todos os pratinhos. É produção, é financeiro, é cadastrar produto, enfim, é uma série de coisas. Mas
quando? Aí peguei a sacada que tu falou, quando eu me torno o teto. Se eu me torno o teto daquele setor, né, daquela fase, eu preciso contratar mais. Mas hoje a gente vê que é uma dor muito grande. É o empreendedor que ainda é muito apegado a algumas coisas que não necessariamente ali que vai fazer a diferença. Óbvio que o cuidado com o produto, vocês inclusive são referência nisso, o cuidado, o tecido, é óbvio que é importante. Mas não necessariamente o dono precisa estar lá olhando. Ele pode contratar pessoas para fazerem isso e ele ir para a parte mais estratégica, que é o que vai fazer a empresa crescer. Eu acho que a pergunta que deve se fazer é aonde que eu vou ganhar mais dinheiro? Ficar aqui criando produto ou ficar aqui pensando na parte estratégica que vai trazer mais resultado? É ficar aqui cadastrando produto ou é olhar aqui mais com foco dentro da lucratividade do negócio? No nosso caso, por exemplo, qual que é a maior atenção do dono sempre tem que ser marketing. Quando eu falo marketing, eu também falo de comercial. É foto, produto e essa parte visual, criativo. Qual que é a tua maior atenção? Venda? Venda cura tudo. Tudo não, mas grande parte dos problemas. Porque desde que tu esteja vendendo certo, a venda cura tudo. tendo uma gestão mínima suficiente... Vendas é o teu geralmente maior dificuldade de todas as empresas. Então, se fosse para dar uma opinião, o que tu precisa fazer? Precisa ser muito bom em marketing e venda. Precisa ser muito bom em foto. Quando tá falando de e-commerce, cara, tem que ser o melhor de foto. O melhor modelo, o melhor tratamento de imagem. É isso, é o melhor criativo. Então, vamos sair do site agora. Vamos ir para a internet, que é o mundo de vocês. O que vocês vão... Como é que tu vai apresentar um bom trabalho para o teu cliente? Com um criativo ruim ou com um criativo bom? Agora, o dono, se ele não tá ajudando, contribuindo para fazer um bom criativo, como é que tu vai fazer um bom trabalho? Tu não faz. Então, quando eu falo assim, qual que é a opinião que tu dá? Cara, o dono tem que estar full time olhando para site, criativo, performance, venda de uma forma topo de funil. Analisando os números, né? Principal, né? Aí depois que sempre ficou muito claro na nossa mente que a gente... Sempre, o nosso desejo sempre foi criar uma empresa que não dependesse de nós. Claro que a gente tá lá todo dia, mas se a gente não tiver, ela vai funcionar. E a gente vai conseguir olhar ela de fora, acompanhar os números e cobrar o que não tá funcionando. Tem empresas que conseguem fazer isso com 5 anos, tem empresa com 10, tem empresas com 50. Dependendo do teu modelo, dependendo da tua empresa, dependendo de quem é o dono. Mas a gente sabe que é possível. Sim. Então a gente tem eu tenho principalmente um mantra que se alguém já fez, tu vai conseguir fazer. Só tem que ver o preço que tu quer pagar pra fazer aquilo, né? Exatamente. O meu maior objetivo na Zayo também é esse. Eu ser o cara mais indispensável do mundo, assim. Que eu não precise, não porque eu não quero, e não porque eu não gosto. Mas é porque isso vem coisas carregadas nesse conceito. Se tu tem uma empresa que não precisa de ti, significa que ela está estruturada. Significa que você treinou as pessoas tão bem que elas conseguiram... Exato. Treinou bem, desenvolveu, o negócio. Contratou pessoas boas para tocar o negócio, né? Tá num tamanho que faz sentido estar nessa fase, poder fazer esses investimentos. Então, meu maior objetivo também no momento é ser indispensável. Sim, até porque as empresas têm só 3 caminhos, né? Exatamente. E aí precisa decidir qual caminho escolhe. Né? Exatamente. Falando um pouquinho sobre o futuro, vocês já comentaram aqui sobre uma possível loja física, uma loja conceito, sobre abrir mais canais, né? Mas o que mais para onde é que vocês estão indo mais, assim, se vocês puderem dar mais detalhes? Eu sei que vocês já comentaram aqui, né, de uma forma mais sutil, mas para onde a Printpesa tá indo? Quem é cliente da Printpesa? Ou vocês falando sobre mentoria, vocês estão ajudando, né? Para todo mundo saber, cara, a Printpesa tá olhando para cá. Porque vocês são uma referência. Provavelmente vocês têm referências hoje que vocês se espelham e olham, nossa, essa empresa faz um trabalho legal, isso aqui tá bacana. Mas atrás de vocês tem várias outras empresas olhando para vocês no retrovisor, sabe? Na verdade, vocês olhando elas no retrovisor. Que caminho que vocês estão seguindo, assim, com um pouco mais de detalhes que vocês podem passar? O nosso principal foco vai ser sempre o varejo digital. E a gente vai ter novos canais para trazer força para a marca. Mas quando a gente cria um produto, é pensando no varejo digital. A gente não vai criar um produto pensando no lojista, por exemplo, né? Pensando no varejo digital, no consumidor final. Quando a gente fala de futuro, a gente vai ser tão grande quanto Deus permitir que a gente seja. Esse é o nosso mantra. Por quê? Desde lá atrás, quando a gente começou lá em 2008, 2009, quando a gente olhava site, quando a gente criou a marca Printpesa,
a minha referência qual era? Era olhar site dos Estados Unidos ou da Europa que tinha um visual legal e a gente olhava muito alto, então a gente sonhava muito grande. Não é um clichê a gente falar de sonhar grande? A gente percebe que ainda ele é um norteador. Então, da mesma forma que a gente está falando agora de aumento de canais, é algo bem complexo, mas a gente quer crescer independente do que vier. A gente vai continuar com a marca. Até um dia, se for possível, ser uma marca internacional. Então, a gente olha essa perspectiva muito de fora, sabe? A gente já criou uma marca tão boa que ela pode crescer muito. Então, a gente vai traçando todos esses caminhos. E a gente vai fazer o que for preciso para fazer esses movimentos, né? A gente sempre pensa muito grande, sonha grande. Mas é importante, né? É importante. Eu acho que... Dá o mesmo trabalho, né? Exatamente, conversa por aí, né? Mas eu acho que a gente saber pra onde a gente quer ir, por mais que muitas vezes não é tão claro, né? Acho que talvez o ativo o principal ativo é saber o que a gente não quer, né? É verdade. Pra cá eu não quero ir. Fazer isso aqui a gente não quer, mas aí vai criando alguns caminhos. Porque isso vai dando também até... colocando talvez a energia necessária porque vocês querem construir no dia a dia. Porque, por exemplo, do tamanho que vocês estão hoje, talvez muitos empresários já nem iriam para a empresa, não apareceriam. A gente tá vocês estão sempre buscando mais, né? A gente tá numa fase, assim, bastante... No momento, a fase que a gente se encontra hoje. A gente tá numa fase de detalhamento, principalmente da questão de DRE e na parte de estrutura de contábil da empresa. Porque já faz 3 anos que a gente faz movimentos expressivos para arrumar essas estruturas contábeis como se a gente fosse uma companhia de capital aberto. Então a gente já faz esse trabalho já há muito tempo. Agora, recente, principalmente na virada de ano agora, a gente mudou algumas análises para... dentro da empresa, né, em relação aos números contábeis, para começar a fazer percepções, porque agora a gente já não é uma empresa pequena. Então a gente consegue olhar nas linhas de DRE oportunidades para a gente fazer ajustes que até pouco tempo não fazia sentido olhar. Então o que vocês estão fazendo no momento agora? Cara, se debruçar dentro dos números da companhia para aumentar a margem e enxergar oportunidades que até então não eram importantes. Então quando a gente fala de empresa, até pouco tempo a gente era um e-commerce, começou com uma camisaria. Aí tu vai começando a tomar corpo. E chega um momento que eu tenho que começar agora a olhar para contabilidade, imposto, carga tributária. Aumentou muito do ano passado para cá. A gente começou a ter uns cortes de benefício, começaram a impactar na última linha. E agora o que a gente vai fazer? Então agora começa a ficar muito mais relevante tu olhar para dentro, para os números. Qual que é o produto que está dando margem próxima a zero, que tu botou promocionar? Qual que é o produto que está dando margem alta? Como é que tu faz para focar? Eu até comentei antes com vocês, a gente criou agora a matriz BCG, porque quando a gente faz uma marcação de preço dentro da empresa, tu coloca o valor que tu quer de lucro líquido e toda a estrutura de custo. Só que daí tu vai emitir a nota fiscal, teve um desconto no Pix, teve um boleto de uma influenciadora que tu não considerou, aí tu vai lá e pode ter dado uma margem zero. E a grande maioria dos empresários não consegue fazer isso hoje, principalmente de e-commerce. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso, na verdade, do que tu marca do PV e quanto que sai na última linha de verdade. A gente conseguiu criar lá um processo dentro da empresa, um BI, que consegue mostrar isso pra gente em um dia, no caso, né? Todas as vendas de hoje, no dia de amanhã, eu consigo validar dos produtos que saíram, qual que contribuíram mais e qual que deram prejuízo e qual que deram lucro. Então, entende que nossa fase atual é debruçar em cima dos números. Fazer com que eles fiquem cada vez melhores. E aí, olhando os números, né, é muito um quebra-cabeça constante, assim, dentro da empresa. Agora a gente identificou que os produtos X não apresentam boa margem e, além disso, não apresentam boa venda. Esse tipo de produto, esquece, não vamos mais criar. Agora aqui, esses produtos apresentam uma ótima venda e uma ótima margem. Vamos fazer variante desses produtos, que variante é novas cores, né? Ou vamos criar produtos semelhantes, porque esse aqui aumenta a lucratividade da empresa, aumenta o nosso resultado na última linha. E aí a gente une as forças para olhar para isso, sabe? Então é tudo assim, olhando os dados e atuando com estratégia, para focar naquilo que traz resultado. E isso é muito de acordo com o que tu comentasse antes em relação à fase da empresa. Até pouco tempo, a fase que a gente tinha vamos criar produto mais bonito, e nessa parte aqui a gente nem olha. Só que agora é importante. Então agora a fase é essa. Sim, mas de qualquer forma, assim, eu até estava comentando, não sei agora nem se foi que eu vivo ou offline, que é essa parte de gestão de vocês, que eu acho que é o que mais chama atenção, assim, a maior provocação, acho que vocês passam para as pessoas que assistem a gente é esse analisar de forma
analítica, né? Essa visão financeira, por mais que tenha detalhes que vai depender muito mais do teu estágio, mas nunca negligenciar isso. Uhum. E eu acho que a gente roda muito no piloto automático. A gente vê pessoas que erram na precificação, que é o meu ponto muito inicial, assim. Uhum. E se eu precifico errado, eu escalo, eu tô escalando um prejuízo, eu tô botando minha empresa ali numa situação difícil. E não só financeiro, mas vocês usam essa parte analítica para tudo. Para tomar muitas decisões. Eu vejo que é muito questão de maturidade, que o tempo foi fazendo a gente enxergar o quanto isso é importante. Perfeito. O mais importante, na Perfeito. verdade, né? Mas quando a gente era lá no início da empresa, a gente não fazia isso. A gente não tinha noção que isso era importante. Sim. E até vou dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida que criou uma marca fitness e eu tô dando uma assessoria para ela. E aí eu perguntei, tá, agora, ok, criou a coleção e tu definiu o PV desses produtos antes? Não. E tu já sabe quando que esses produtos vão custar? Qual é o custo? Não. Eu disse, tá, e aí, se ficar muito caro, tu não vai conseguir vender. Sim. E aí tu já vai quebrar. Eu não tinha pensado nesse detalhe, sabe? E se tu não fala, ela ia começar a quebrar. É. Sim, exatamente. Mas são detalhes tão óbvios assim, que a gente passou por isso lá atrás, que hoje a gente pensa, como é importante para quem tá começando ter alguém dando esses aconselhamentos. Porque realmente a gente não sabe de tudo isso. A gente só quer montar uma empresa, a gente só quer vender produto. Sim, em alguns momentos eu e o Gustavo, a gente chegou a chegar na seguinte pensamento, né? Acho que pra gente, todo cliente novo que entra, eles têm que ter uma consultoria financeira. Quase como se fosse um pré-requisito. Se vocês não têm consultoria financeira, a gente não aceita. A gente não faz isso. A não tá? ser que tenha conhecimento igual A não vocês. ser A não ser que a pessoa profundidade. tenha... Porque é crucial, tipo, precificação, e não só precificação de precificar certo, mas saber se o produto é, no mínimo, competitivo. Porque, beleza, agora eu vou precificar, tá correto. Sim, ninguém compra. Muito caro, tá muito fora. É. Né? Então, acho que essas coisas, elas são muito negligenciadas, né? Por mais que sejam, talvez, coisas meio que óbvias e tal, mas elas são muito negligenciadas. E eu acho que é por isso que a estatística de e-commerce, de empresas é que muito, quebram são tão muito altas. importante. A gente chegou numa maturidade agora na Principessa que quando se cria uma coleção, o PV nasce do comercial. Eu acredito nesse mix de produtos e nesses preços, e o estilo cria a partir disso. Aí a gente tem a reunião semifinal da coleção, em que nós vamos analisar se o produto ficou comercial e se ele ficou com margem atrativa. Perfeito. Agora, se ele fugiu do PV, ele já está na última linha para ser desclassificado lá. Sim. É uma empresa voltada a vendas, né? Todo o resto dá apoio para vendas, né? Vocês analisam isso, o preço, a competitividade e tudo mais, e a empresa, a operação ali precisa tentar entregar aquilo ali. Porque é uma coisa que a gente já se pegou várias vezes, porque às vezes a gente tem a oportunidade comercial, mas a gente não consegue entregar aquele produto naquele preço. Ao mesmo tempo, a operação não pode bloquear uma oportunidade comercial. Então a gente sempre fica nessa... Mas a forma como vocês fazem é muito interessante, porque ela já entra com essa percepção comercial na precificação, na parte estratégica. E a operação precisa achar uma forma de entregar isso. Isso. É isso aí. O comercial diz que quer esse produto porque vende bem nesse preço. O estilo cria esse produto com esse visual. E a engenharia faz com que manobras ali para conseguir chegar naquele custo, né? Seja numa mão de obra mais eficiente ou numa matéria-prima que não custe tão caro, mas a gente também não abre mão da qualidade, porque é isso que a gente entrega e que está no nosso DNA. Perfeito, perfeito. Quem de vocês tem esse perfil mais... Um de vocês puxa esse perfil mais analítico ou os dois construíram isso ao longo do tempo? Construímos ao longo do tempo. É que eu sou mais a pessoa detalhista que olha para o planejamento. Ok, a gente quer chegar lá, mas como que a gente vai fazer para chegar lá? E o Giovanni, ele vai atropelando e diz, não interessa, eu vou chegar lá. Mas aí ele não pensa como chegar lá. Da empresa, eu sou a pessoa que tem um olho no mercado, macroeconomia de fora, e eu sou a pessoa que não é executivo. A Fábio tem a capacidade executiva muito maior do que eu. Ela sabe lidar com pessoas e sabe fazer com que as coisas aconteçam dentro da empresa. Ela é mais organizada, ela tem uma série de habilidades que eu não tenho.
Só que eu daí consigo dar algumas visões para onde a gente vai e também consigo atuar, às vezes, aqui embaixo, às vezes na parte de tecnologia, em algumas outras coisas. Minhas ações são mais estratégicas, às vezes eu tenho que falar com uma pessoa já entendendo do movimento que a gente está fazendo. Então eu atuo em cima e embaixo, e ela no meio como Mas é exatamente isso. Eu olho para dentro e ele olha para fora. Ele diz, o mercado está se desenhando dessa forma. Agora a gente ele fala direto, agora a gente precisa furar uma bolha. Legal. E aí ele diz, Como não, você? agora nós temos que trabalhar mais com influenciador. Agora a gente tem que ir pro TikTok, agora tem que ir pro Pinterest. Gente, agora tem que ir pro YouTube. Então ele traz essas visões, inclusive foi ele que trouxe a ideia de a gente entrar na digital e parar com representante. E aí eu vou pensando, planejando, ok, como que nós vamos conseguir chegar nisso que ele quer e que ele vê que o mercado está se desenhando para isso. Interessante. Essa estrutura, da forma como vocês falam, enfim, são algumas definições. O CEO, ele é muito porta para fora, por mais que vocês, não sei se usam essas nomenclaturas internamente, né? Usa um pouco. E o COO é o porta para dentro. Então eu tenho a visão, encontro a oportunidade. Vamos para cá. E aí tem que vir alguém organizando, botando a casa em ordem, estruturando isso e entregando tudo aquilo que está sendo construído, né? Muito, muito legal. Por isso que vocês estão do jeito que estão, porque estão consolidando isso. Totalmente, né? Então, totalmente. Com objetivos muito claros, né? Não parem com essa ideia da mentoria, tá? É bacana. Muito boa. Olha, Com que certeza. bom Porque ouvir aulas isso. Com aqui certeza. isso aqui já é uma aula, então... Porque realmente, e o lugar de fala é um ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas identificam as nossas percepções como desculpa. Isso é um problema. Tipo, se eu falo, é desculpa. Se eu falo que tem que melhorar a foto, é desculpa, sabe? E óbvio que a foto impacta na conversão, que é a parte de produto, né? Mas vocês vão ter sucesso com certeza nessa mais uma vez sucesso em uma nova frente, né? Exatamente. Vamos convidá-los para os nossos eventos, caso faça sentido, porque, como vocês falaram, né? Vocês estão sentados nessa cadeira de quem vive isso no dia a dia. Então, esse tato, a referência, a autoridade também é muito importante. A gente, acho que com a nossa história, com o contato que a gente tem com os nossos clientes, a gente consegue agregar muito, mas existem, como você falou no início, né? Existe algumas coisas, algumas particularidades que só quem vive aquele meio. Então, vocês estarem falando do ponto de vista deles, né? E não frente a frente, porque a gente está no nosso ponto de vista, tenta abraçar o máximo, ajudá-los, tal, com a nossa experiência, mas a gente ainda está sobre uma outra ótica, né? Sim. Isso, e tudo depende do momento de cada empresa. Nós não vamos chegar para eles e dizer agora você precisa implantar uma matriz BCG, porque talvez não seja o momento. Total. Nós vamos situar o momento da nossa história que mais se assemelha com o momento que ele está vivendo e dizer, nesse momento a gente fez isso na empresa e deu certo. Né? Adapta pra tua realidade e mete marcha. O que tem que fazer agora para chegar lá? Perfeito. E assim, a gente fala muito sobre isso em off. Existe uma carência na nossa região de pessoas que skin the game, assim, pessoas que têm um baita resultado, que vivem aquilo na prática e que ensina isso. Quando a gente quer alguma coisa nesse sentido, para negócios maiores, tem que ir para São Paulo. Vai lá no G4 Educação, vai lá num, sei lá, tem vários... Como é que é? Os que tem lá? Sales, tem acelerador empresarial, tudo pra São Paulo. Cara, mas aqui a gente tem tantas empresas bem-sucedidas. Tem gente boa, Tirando São Paulo, Santa Catarina é segunda, né? Segundo estado mais maiores empresários e tudo mais, mas não tem esse tipo de formação, esse tipo de conteúdo. E de vivência, educação. né? Exatamente. E o que eu percebo nesses movimentos, quando tu vai para São Paulo, lá ele é muito mais abrangente, ele é um pouco mais macro e um pouco mais superficial. Nesse sentido, quando a gente tá falando de e-commerce em si, né? Sim. E pra cá, às vezes, como tu falou, a gente tem muito e-commerce bom. Não quer dizer que são nossos, mas tem várias pessoas que fazem um excelente de um trabalho aqui na região e que às vezes não estão conseguindo contribuir pro mercado como deveria, né? Exatamente. E ter alguém ali como mentor, como professor que seja. A gente chegou até aqui, então esse período aqui eu consigo ajudar vocês. E não que eu não consiga ajudar quem até fatura mais, porque às vezes eu fui impactado e resolvi problemas que esse que fatura mais ainda não resolveu. E vice-versa. Então essa troca, esse networking que acaba tendo é muito importante. Então muito legal que vocês estão fazendo isso. Contem com a gente também pra... Bom demais. Muito obrigada. Eu não sei qual que é o tempo que a gente tinha, tá na hora, né? Beleza, isso, vamos... manda a última. A gente sempre termina o podcast com uma pergunta um pouco filosófica, assim, sabe? Que é basicamente... A gente trabalha com marketing e a gente tem uma oportunidade, hipoteticamente falando,
de impactar todas as pessoas do planeta. Todas. Todo mundo vai ver essa mensagem. Uhum. Que mensagem seria essa? De vocês? Ou de cada um de vocês? É, de cada um. A minha é seja responsável, seja dono do seu negócio, não terceirize e não dê desculpas por a sua falta de competência. Caraca, Forte e boa. verdadeira. Boa, muito boa demais. Eu diria que olhar mais direcionado para lá. Não importa a sua idade, não importa se você tem dinheiro e não importa se você tem experiência, porque nós somos a prova viva que nós éramos muito jovens, com 23 anos, não tínhamos dinheiro para montar uma empresa e não tínhamos experiência. Mas a gente teve duas coisas muito importantes, que foi a coragem e a determinação. Determinação com ação no final. Então, nós fomos, sim, muito determinados e tivemos muita ação no nosso negócio. Então, é isso que você precisa. Acreditar na sua capacidade e agir. Caramba, Muito bom, hein? show de bola. Parabéns, Duas baitas gente. frases. Parabéns. Show demais. Obrigada. Encerramos. Encerramos. Gente, muito obrigado, tá? Por essa aula, né? Por essa troca. Vocês, mais uma vez, são referências. Espero que as pessoas que nos assistem tenham anotado essas dicas, tenham aprendido, porque vocês realmente, né, falam o que fazem. Isso é meio incomum hoje em dia, infelizmente. Sim. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Uhum. As E portas para estarão quem sempre quiser nos acompanhar, Boa. meu Instagram, Fabiana X Tambosi, Giovanni Tambosi, Print Peça é o nosso Instagram e o nosso site, Loja Print Peça. Perfeito. Estão dados as credenciais aí, né? É isso aí. Gente, até uma próxima. Valeu. Valeu. Valeu, Obrigado. obrigada.